nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre o lobo-guará, do trabalho da matéria de ecologia. Minha equipe formada por Flávia Bem, Gabriela, José nós Bruno iremos e falar Márcio Gomes. sobre o lobo-guará, que possui o nome científico de lobo Chrysócio do latim lupus. Inclusive, é o nome da espécie para lobo cinzento, Canis lupus. Guará e aguará originam-se do tupi-guarani, que significa nome lobo-guará. Também são chamados de guará, aguará, aguaraçu, lobo de crina, lobo de juba e O lobo lobo-guará vermelho. É o símbolo do bioma cerrado brasileiro, pois ele é geralmente mais encontrado em áreas É um abertas, canídeo como campos. endêmico da América do Sul. Ele habita as pradarias e matagais do centro do continente. A distribuição geográfica vai do rio Parnaíba, no nordeste do Brasil, passando pelas terras baixas da Bolívia, o leste do Pampas de Reite, no Peru, e o Chaco paraguaio, até o Rio Grande do Sul. São bastante presentes em todo o bioma do Cerrado, na área sul do Brasil, e aparecem também em algumas áreas do Pantanal. As áreas principais de ocorrência são nas regiões da Serra da Canastra, no sudoeste mineiro, e no Parque Nacional das Emas, no sudoeste goiano. Originalmente, a espécie se distribuía amplamente pelas áreas de vegetações abertas do Cerrado, Chacos e Pampas. Na porção sul, a distribuição original ia até o extremo do Rio Grande do Sul. Ao norte, o limite coincide com os limites do Cerrado e da Caatinga, e a leste do Cerrado com a floresta. Devido à grande diversidade de ambientes que ocupam e de alimentos que compõem sua dieta, acabam sendo encontrados em áreas de intenso uso humano, como terras O tópico cultivadas pela 3, agricultura e a gente pastagem. ficou, né, para falar um pouquinho sobre o habitat, né, e para indicar o bioma e o tipo do ambiente. E, se necessário, entrar também em detalhes sobre o se caracteriza principalmente por campos abertos, com vegetação arbustiva e em áreas florestais, com um dócil aberto, sendo um animal típico do cerrado. Também pode ser encontrado em áreas que sofrem inundações periódicas e em campos cultivados pelo homem. O lobo-guará prefere ambientes com baixa quantidade de arbusto e vegetação pouco densa, e as áreas mais fechadas são utilizadas para o descanso durante o dia, principalmente em regiões muito alteradas antropolicamente. Nessas áreas alteradas pode ser observado em campos cultivados, plantações de eucaliptos e até em áreas suburbanas. E apesar da espécie, ela pode ocorrer também em animais antrópicos, e é necessário que se façam mais estudos sobre quantificar o grau de tolerância do lobo-guará e as atividades agrícolas, mas alguns autores preferem a preferência por áreas modificadas pelo homem, em posição às áreas florestais, como para falar um pouquinho sobre o nicho e o comportamento, tipo de alimentos, comportamento alimentar e outras informações do ambiente, como a temperatura, pluviosidade e outros aspectos que encontrar. E também outras informações. Ele é um animal onívoro. Ele se alimenta de frutos como banana, goiaba, lobeira, sendo também que essa última, né, a lobeira, é o item mais constante em sua dieta. Além de pequenos vertebrados como roedores, lagartos e aves, os itens da sua dieta pode variar de acordo com a localização e disponibilidade de alimentos, como se alimenta também de frutos, e esses animais acabam auxiliando na História de dispersão de vida, sementes de algumas dessas duração plantas. da vida, reprodução, fecundidade, cuidado com a prole e sobrevivência por ano, e a gestação pode durar aproximadamente 65 dias. Vale ressaltar que as fêmeas podem passar até 2 anos sem reproduzirem. Normalmente nascem de 2 a 5 filhotes, que inicialmente apresentam pelagem preta, passando para cinzenta, finalizando na cor avermelhada. Vale ressaltar também que já aconteceu casos com gravidez de 7 filhotes.
Os filhotes nascem pesando entre 340 e 430 gramas. Os filhotinhos são cuidados pela mãe e pelo pai. O pai é muito presente durante a criação, porém, a mãe é que passa o maior tempo com seus filhotes. As fêmeas têm os filhotes em tocas e o amamentam durante aproximadamente o primeiro ano de vida. Começam a se reproduzir e caçar. Reproduzem com dificuldade e a mortalidade de filhotes é alta devido a vários fatores que vai da predação, acidentes em rodovias e caça, que muitas vezes está relacionada à proteção da agricultura, onde o mesmo pode apresentar perigo ao agronegócio. Na natureza, vive cerca de 15 anos. É estimado que exista cerca de 23 mil lobos. A maior população de lobos-guará está no Cerrado, com cerca de 14 mil indivíduos. Geralmente, as maiores ameaças e os riscos que eles sofrem são com as ações humanas, com a destruição dos habitats, a caça e a captura, os acidentes em rodovias, as doenças adquiridas pelo contato com espécies domésticas. Atualmente, a espécie está classificada na lista vermelha de espécies ameaçadas pelo IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Bom, e como agora, quase a questão 7, vamos falar sobre a interação dele com outros animais. Um dos principais predadores deles são os grandes felinos, como a onça parda, a onça pintada, e também como parasitas, como por exemplo moscas, carrapatos, Dioctofene, remela, um nematodo que pode ser fatal para animais em cativeiros, em caso de captura. E ele parece não apresentar muitas competições diretas com outras espécies de carnívoros. Muitas vezes ele prefere utilizar os mesmos itens alimentares, como por exemplo a graixim do mato, raposinha do campo, lobeira. Bom, apesar dele ser solitário, a unidade social do lobo-guará dentro do seu território é o casal, que ele pode se manter estável por um longo período de tempo. E esse casal, ele só se encontra e pode manter algumas ocasiões Para na falar um época pouquinho sobre as reprodutiva. curiosidades da espécie. E uma das curiosidades dela é que os indígenas chamavam o lobo de guará de aguará guazu, que é o aguará grande, e depois passou a ser guará, sendo conhecido assim como em algumas regiões. Não se sabe o certo significado da palavra guará, mas alguns pesquisadores acham que pode ser fera. Possui excelente olfato e audição, as orelhas bem compridas e amplificam os sons e ajudam a localizar as presas. Os filhotes também nascem com pelos pretos e quando crescem vão se tornando mais claros, como os pais. E os lobos-guará podem viver de 12 a 15 anos e no ano de 2015 foi definido pela Sociedade Brasileira de Zoológicos e Aquários como o Ano do Lobo, como forma de chamar a atenção para o lobo, né? E criou a campanha Sou Amigo do Lobo, por também ter risco de extinções. Em 2020, também foi escolhido para estampar a nota. Eu encontrei várias desavenças com o nome Guará. Como eu falei que alguns, assim, não tem certeza do significado, chamam ele de fera. Também tem que na origem tupi, a origem do seu nome, o nome Guará significa vermelho, e que remete também à sua cor alaranjada avermelhada.